Ei você, operador de consórcio, está sentindo que está falando com muita gente, oferecendo consórcio e não está conseguindo vender? Você já está atendendo o cliente, falando já da condição do grupo, do valor da parcela e lance? Pois fique sabendo que você está perdendo uma excelente oportunidade de aumentar a sua taxa de conversão. Muito prazer, eu sou Aderson Souza, tenho 18 anos de atuação de consórcio, high ticket, e vou trazer uma solução para esse tipo de problema. Você já ouviu falar em Spin Selling? Pois bem, Spin Selling é um acrônimo que foi criado em 1973 pelo pesquisador e psicólogo Neil Harkham em 1973 e hoje ainda é a melhor solução, por se dizer, para vendas complexas existente. Então, se você, consultor de consórcio, como eu disse, está oferecendo consórcio apenas tomando por base o valor de parcela, você está perdendo uma excelente oportunidade de aumentar a sua taxa de conversão. O que é o Spin Selling na prática? O Spin Selling é um acrônimo, são perguntas-chave que você faz para o seu cliente. Perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Se você dominar essa técnica, você vai vender até avião caindo, tá? Como consiste isso? Quando você receber um cliente, normalmente esse cliente ele vai trazer uma demanda. Exemplo, eu quero comprar uma casa. Ok. As perguntas de situação, você realmente vai entender com o cliente o que de fato ele está precisando, né? E aqui, pessoal, eu trago para vocês algo além. É muito comum o vendedor de consórcio, na hora que receber essas perguntas, então se eu quero uma casa de 500 mil, eu vou te oferecer uma condição de 500 mil. Mas será que é só isso? Essas perguntas aqui você tem que saber perguntar de modo a entender o que realmente está motivando esse cliente a fazer essa aquisição desse imóvel de 500 mil. Será que ele está longe do trabalho? Será que ele comprando essa casa, ele está querendo aumentar o padrão de vida dele? Será que ele quer economia? O que de fato está motivando esse cliente a fazer essa compra? E por que eu trago isso para vocês? O Spin Selling realmente vai trazer meios para que você conduza a negociação para que o cliente compre de você. Tolice a gente pensar que é a gente que vende. Na verdade, é o seu cliente que compra. E o Spin Selling, como eu disse, é a melhor ferramenta para venda complexa que existe no mundo. Então, voltando às perguntas, você vai iniciar com perguntas de situação. Agora aqui, você tem que ter um cuidado para não ficar algo muito cansativo na sua entrevista, tá? Normalmente, quando você for atender o cliente, já faz uma sondagem prévia dele na internet, o que ele gosta de fazer, qual é o estilo de vida dele, tá? E fazendo algumas perguntas de confirmação. Então você está interessado nessa casa para ficar mais próximo do seu trabalho, ou você quer realmente fazer um upgrade no seu patrimônio. É isso mesmo? E deixa o cliente muito à vontade, lembrando que tome esse cuidado para que não fique cansativo, mas sim à vontade, ele expor de fato o que está motivando esse cliente a comprar essa casa. Para vocês terem ideia, uma vez eu atendi um cliente que ele queria sair de um apartamento muito bem localizado, muito bem valorizado, e ir para casa, porque fazendo o Spin Selling com ele, eu descobri que ele tinha uma vizinha que morava no andar de cima, que praticamente quase todos os dias chegava de madrugada e chegava com salto alto e acabava acordando esse cliente. E ele não estava nem um pouco satisfeito com aquela situação. Então ele tinha me procurado para fazer um consórcio para mudar de casa em decorrência disso. E usei então as perguntas de situação para entender realmente o que o cliente queria. Passando já para a segunda etapa, existem as perguntas de problema. O que são as perguntas de problema? Entender realmente com esse cliente quais são os problemas que ele tem. Problema de deslocamento, problema que ele fica muito tempo no carro e ele poderia, se ele tivesse uma casa mais próxima do trabalho, aproveitar esse tempo com a família. Problema no consórcio, né? Perguntar para o consórcio se realmente ele teve problema com o consórcio, adquiriu o consórcio antes, se ele conhece o consórcio ou não. Perguntar se ele já teve algum problema, por exemplo, com o financiamento, tá? Perguntar também se ele tem essa capacidade de entrar no consórcio, porque é muito comum você deparar com um cliente que ele olhou o financiamento, não fez muito sentido para ele, e ele está procurando um consórcio por achar que vai ser uma forma mais interessante ou até mesmo mais rápida. Mas será que vai ser na prática? Então essas perguntas de problema realmente é ajudar o seu cliente a entender que ele tem um problema, tá? E que ele precisa
fazer algo para sair desse problema. Exemplo que eu trouxe desse meu cliente que quis comprar uma casa por conta da vizinha do andar de cima que chegava de madrugada. E você, consultor de vendas que opera consórcio, você tem que saber conduzir esse seu cliente com essas ferramentas, né, fazendo essas perguntas-chave, para você ter mais informação, porque de fato, informação é poder, né? Então, na etapa de problema, você aqui tem que identificar qual é realmente o problema. Será que ele quer essa mudança só para fazer o upgrade? Será que ele quer realmente essa mudança só para ficar mais próximo do trabalho? Será que ele quer essa mudança porque a esposa dele está pedindo isso, né? Então, o que de fato está motivando o seu cliente a tomar essa tomada de decisão? Quais são os problemas que nós temos por trás para que, de fato, como eu disse, está motivando esse cliente? É muito comum para você, que às vezes conhece um pouco de spin selling, já querer pular a etapa. Você entra na pergunta de situação e já quer trazer a necessidade de solução para o seu cliente. Calma, vai devagar. Se você, porventura, fizer isso, você vai realmente perder a oportunidade de ter a devida informação ou devido motivo que está fazendo o seu cliente a querer mudar de situação que ele está hoje, não é verdade? Então, muita calma, tá? E tem uma linha muito tênue em cada etapa, na etapa de situação, passando para a etapa de problema, agora passando para a etapa de implicação e, posteriormente, passando para a etapa de necessidade de solução. A etapa de implicação, pessoal, é onde você, como consultor de consórcio, como operador de consórcio, vai identificar a real dor que esse cara tem. E eu brinco que de brincadeira não tem nada, você vai enfiar o dedo na ferida e rodar para que ele compre de você agora, não no tempo dele. Eu tenho a certeza que você já fez uma proposta para o seu cliente e ele virou, vou pensar. Aí você toma um banho de água fria. E por que esse cara vai pensar? Porque realmente você não despertou nele a real necessidade de virada de chave, de tomada de decisão, né? E nesse momento agora, entrando na fase de implicação, que você vai trazer isso à tona. Lembrando daquele meu cliente que eu te falei que me procurou por conta da vizinha dele, eu virei para ele e falei, cara, se você não mudar de casa agora, né, se você não comprar um consórcio para aquisição dessa outra casa, até quando você vai se sujeitar a ter a sua vizinha, que praticamente todos os dias chega de madrugada com um salto alto te acordando, né, já que você tem um sono leve, né? Então a implicação realmente é entender o que pode acontecer se porventura o seu cliente não tomar essa decisão de aquisição de compra, né, de compra desse imóvel que ele está querendo, né? Então tem vários tipos de pergunta, né? Qual o prejuízo que você vai ter se você continuar na situação? Se você não comprar o seu imóvel hoje, por exemplo, daqui a 5 anos, quanto que vai custar esse imóvel? Se você não comprar hoje comigo, hoje é agora aqui, você vai ter condição de comprar esse imóvel daqui a 5 anos? São perguntas que realmente você dá um sacolejo no cara, ele fala assim, peraí, realmente eu estou precisando tomar uma decisão, porque do contrário o prejuízo dele vai ser maior, né? Lógico que aqui você, operador de consórcio, você tem que tomar muito cuidado de não ser muito invasivo nesse tipo de perguntas para o cara, mas realmente ele acordar, falar, cara, eu preciso tomar uma decisão, porque senão vai ficar só na fase de querer do seu cliente. E aí a bola não está contigo, a bola vai estar com ele, você vai estar vendido e à mercê do tempo do seu cliente. E o que eu falo nos meus 18 anos de experiência com o meu time, o tempo quem faz é a gente, tá? Você que oferece, mas o seu cliente que compra. Só que você traz para o valor presente, porque o tempo do seu cliente não é igual ao nosso. Então você usando o spin selling, vendendo com o método spin, né? Você vai fazer com que o seu cliente acorde para essa tomada de decisão que ele precisa fazer urgentemente, tá? Então a etapa da necessidade de implicação são perguntas-chave que você vai fazer, e depois eu posso deixar aqui nos comentários alguns outros exemplos de pergunta, caso vocês queiram só sinalizar, de que o cliente realmente precisa dessa tomada de decisão, porque senão o prejuízo dele vai ser muito grande, né? Depois pode ser que ele não consiga comprar à vista, pode ser que ele não vai conseguir financiar, né? Imagina ele talvez morando de aluguel, pode ser que o dono do imóvel venha pedir esse imóvel para ele e assim vai, tá? Então até aqui nós já falamos sobre perguntas de situação, que
que você vai entender com o seu cliente realmente o que está motivando a ele uma certa tomada de decisão. E nas perguntas de situação e problema são muito próximas, muito parecidas, tá? As perguntas de implicação, você vai fazer o seu cliente pensar em que realmente eu preciso tomar uma decisão e agora. É de fato você está dando um remédio eficaz para o cara, não um paliativo, né? Então essa pergunta é crucial para que não, eu vou tomar minha decisão agora. E aí, pessoal, tem muita gente que vira para mim e fala, dessa eu não consigo vender, o cliente não tem condição de pagar a parcela. Será? Cara, tem muita gente que não tem condição de comprar iPhone, por exemplo, está comprando iPhone. Tem muita gente que não tem condição de comprar o carro, está comprando carro. Quando você faz essas perguntas certas de implicação, o cliente realmente vai entender que o que você está trazendo é o crucial, é a única saída que ele tem e tem que ser para agora, tá? Você vai elencar essa solução para um nível maior na forma de pensar dele. Não, realmente o Aderson ou você que opera consórcio está certo e eu preciso fazer o consórcio contigo e não é amanhã, né? E tem aquela máxima, quem quer faz. Você vai fazer com que o seu cliente faça, adquirindo um consórcio contigo, porque do contrário ele vai ter um prejuízo talvez irreparável. Essas que são as perguntas de implicação. Você vai enfiar o dedo na ferida do seu cliente e vai rodar. Vai doer, você vai gerar esse desconforto nele e você precisa fazer isso, porque do contrário ele vai continuar no cenário que ele está, sabe-se Deus até quando, tá? Pode parecer pesado, mas é pesado mesmo. O spin selling é para isso. E depois que você já cutucou o seu cliente, ele já está entendendo que realmente precisa virar a chave para a mudança do cenário que ele está, você entra com perguntas de necessidade de solução. Ou seja, quer um exemplo? Então tá, fulano, se você entendeu que você está correndo o risco de perder esse imóvel, né, que o inquilino pode pegar esse imóvel a qualquer momento, tá? À vista você não tem condição de comprar, financiamento você está achando muito caro. Se eu trazer uma solução aqui com uma parcela de X reais para você comprar seu imóvel, faz sentido para você? É mais propício que o cliente diga sim, faz sentido para mim, tá? Então nós vamos fazer em seu nome, em nome da sua esposa, no seu CPF, o nome do seu CNPJ. Aí nesse momento você já pega os dados do cliente e já começa a fazer o contrato, seja ele físico, seja ele online, e já começa a fazer. Porque você já imputou na cabeça do cara que ele precisa virar essa chave. E nesse momento que você conseguiu os documentos do cliente, você vai ficar só nisso? Claro que não, claro que não. É o momento também, falar, cara, eu terminei o seu contrato aqui. Assim como você que vivenciou essa situação e eu já estou trazendo a solução para você, você deve ter no mínimo de 3 a 5 pessoas que estão com algo parecido. É o momento de você pegar as suas recomendações, tá? Porque esse momento não é nem quando o cliente paga o boleto, é nesse momento que o cliente está mais aberto a passar pessoas para você numa situação parecida. Você pegou a recomendação, meu amigo, você vai ligar para esse cara novamente, em outro momento, melhor dizendo, e vai oferecer o mesmo que você fez para esse seu cliente. Pois então, usando o spin selling, você tem grande chance de aumentar significativamente a sua taxa de conversão. Fez sentido para você? Quer saber mais? Deixe nos comentários que eu posso te mandar um e-book pronto sobre esse material aqui, que vai fazer muito sentido para você, ok? Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Tamo junto!